Agora a gente vai tratar um pouquinho ali da própria liquidez, né? Onde é que está a liquidez? Onde que o mercado ele está se movendo? Para onde ele vai ali? Qual captura de liquidez? Qual liquidez que ele captura primeiro? Será que ele vai capturar primeiro a liquidez de cima, de baixo? Vai lateralizar? Enfim, para a gente entender um pouco melhor a estrutura de liquidez, primeiro a gente precisa marcar o tempo, tá bom? 9h30 no caso de NAS, como eu disse para vocês, e 8h30 no caso de Forex, tá bom? A partir de 8h30, no caso de Forex, e NAS a partir de 9h30. Então a gente marcou a liquidez aqui. Vamos marcar a liquidez do dia anterior também. Eu estou num gráfico aqui de 5 minutos, tá bom? 9h30. Vamos marcar ele da semana, tá bom? 9h30. O que nós temos aqui é também 9h30. 9h30. Só mais um dia. 9h30, tá bom. Perfeito. Então a gente tem aqui um gráfico semanal, né? Segunda, sexta, quinta, quarta, terça, segunda-feira. Só mais um então, 9h30. Só para a gente fechar essa semana aqui. Show. Então nós temos aqui as regiões mais importantes, que seriam as regiões de abertura do mercado do pregão regular, às 9h30 da manhã, tá? Então vamos marcar aqui com uma linha, vamos traçar uma linha a abertura desse mercado, ó. Abriu aqui nessa região, ó, do dia anterior, tá bom? Então aqui, vou colocar aqui segunda, correto? Na próxima abertura, vou colocar aqui, ó, abriu nessa região aqui. Abertura da terça. Novamente, abertura da quarta. Então, o que nós temos aqui? Eu dei um pause aqui no vídeo marcando as regiões de abertura dos dias, tá bom? Então, a abertura aqui das 9h30, da segunda, terça, quarta, quinta. Eu não marquei a abertura da sexta aqui. A abertura da sexta-feira para a segunda. Vou deixar aqui. Sexta. Ok. Vou deixar aqui nessa região mesmo. O que nós vemos aqui? Na segunda-feira ele abriu, fez, né, os movimentos de mercado dele, mas já na terça-feira, às 9h30 da manhã, ele foi capturar a liquidez mais próxima. Qual é a liquidez mais próxima que ele foi capturar? Esta liquidez aqui embaixo, tá? Topos e fundos iguais, nós chamamos de Relative Equal Lows, que seria basicamente fundos relativos iguais. E o inverso é topos relativos iguais, que seria Relative Equals Highs, tá bom? Então ele vem pegar esse Relative Equal Low aqui embaixo, tá bom? Ó, nós unimos aqui o pavio, lembrando que liquidez vigente é não rompimento de corpo, tá bom? Então, ó, aqui ó, teve um rompimento muito singelo, muito tranquilinho. O que, que a gente vai fazer? Atualiza deste pavio para este pavio aqui, ó, que não foi rompido, tá bom? Então é essa liquidez aqui que ele veio pegar. Nós tivemos um pavio, um outro pavio que não rompeu com o corpo, pavio que não rompeu com o corpo, pavio não rompeu com o corpo e seguiu viagem para cima. Esta liquidez aqui nessa região é uma liquidez interessante. Por quê? Porque nós temos toda essa liquidez aqui também, ó. Esta aqui e esta aqui. Fundos são liquidez para o mercado ali capturar. Topos também, tá bom? Então ele veio 9h30, eu não faço nada ainda, não dou nenhuma entrada, não dou nenhum gatilho, a gente vai ver isso daqui. Mas ele começou a descer, pegar essa liquidez. Pegou essa liquidez aqui também, de baixo, e foi pegando e capturando, né? Ele deu essa explosão aqui para baixo, capturou a liquidez. Veio nessa região de captura de liquidez, ó, deixou pavio e reverteu a tendência, tá bom?
capturou o suficiente, reverteu a tendência. E aí a gente vê que a ideia mesmo é ele subir. Então, quando ele segue viagem, a gente já entende que ele vai permanecer seguindo viagem, unindo aqui aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas de estrutura de mercado, né? Onde o gráfico foi, pegou as regiões de liquidez, fez o swing low dentro de uma região aqui interessante, tá? Barata, e começou a subir novamente. Então a gente sabe que isso ele acontece todos os dias, tá bom? Todos os dias ele acontece isso, tá? Foi, fez novamente, né, a abertura aqui nessa região, capturou liquidez abaixo e aquele viés, né, de mercado que a gente sabe que existe. Ó, aqui nessa região para essa região, um candle de alta que foi aberto e fechado aqui, por exemplo, das 9 às 9, né? Das 9 horas às 9 horas. O tempo é fractal, então a gente sabe que existe pavis aqui nessas regiões, tá bom? Pavio aqui nessa região e a gente tem um candle. A estrutura do mercado como a gente conversou, né? Aqui a gente tem novamente regiões aqui de compra nessa região, porque quanto mais barato você comprar, melhor, né? Então comprando barato aqui para poder voltar o fluxo ali de subida. Isso é um gráfico de 5 minutos que a gente está tendo, né? A gente está tentando aqui, mas operamos no gráfico de 1 minuto para a gente ter uma lucratividade maximizada e o risco também bem menor, né? Dá para operar no gráfico de 1 minuto, eu mesmo opero no gráfico de 1 minuto, não é ruído de mercado, é interpretação de preço, de tempo e o momento correto para se entrar e se sair de uma operação, tá bom? Então a gente tem essa estrutura. Ó, abertura nas 9 da manhã, foi caçar liquidez lá embaixo. A gente sabe que tem muita liquidez aqui embaixo, segundo esses speed arrays, né? Ó, fair value gaps, né? Que foram capturar aqui e como começou a subir novamente. O dia seguinte, na sexta-feira, 9h30, captura de liquidez, onde? Aqui embaixo, ao tanto de liquidez. Fundos de liquidez, captura, tá bom? Fundos, ó, captura de fundo. Capturou o fundo, veio, fez, né? Aqui na sexta já termina aqui nessa região aqui de 16 horas, né? 16h40, já termina o dia e começa o domingo ali, né? Domingo, meia-noite. Então essa regiãozinha aqui é uma região de pouca liquidez, onde não se vale a pena operar. Então a gente opera de segunda a sexta e volta a operar somente segunda-feira seguinte, tá bom? Então, a liquidez ela é dessa forma, no caso de fundos, tá bom? No caso de fundos e topos, claro, fundos e topos. Então, se a gente marcar fundo e topo aqui, a gente vê aqui, por exemplo, aqui tem um topo, fez a captura de liquidez, desceu. Aqui tem um fundo, ó, fez a captura de liquidez, subiu. Aqui a gente tem mais um topo, ó, 9 horas da manhã, subiu, captura de liquidez, fez alguns gatilhos nossos aqui, desceu para capturar mais liquidez aqui, né? Então, subiu, ó, 9 da manhã, desceu para capturar essa liquidez aqui anterior, e assim o mercado foi subindo e capturando liquidez, e descendo, capturando liquidez. Vale lembrar também que a liquidez também é uma tendência de alta e de baixa, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, nesta região, ó, nós temos uma captura de liquidez de tendência, tá? Isso aqui é uma LTA, certo? Uma linha de tendência de alta. Como é que é marcado o LTA e LTB? Nós colocamos aqui na estrutura, swing high e swing low, desceu até os 50%, marcamos a LTA daqui nos 50%. Assim que ele rompe a LTA, já rompeu a liquidez, e aí você pode comprar nessas regiões aqui, depois dos gatilhos, tá? No swing high, é o melhor, um swing low, um order block, um forward gap, aí você compra, tá bom? Aqui também o inverso é real, ó, linha de tendência de baixa, não rompeu ainda com o pavio, tá bom?
pavio não é rompimento, a gente tem uma captura de liquidez aqui, ó. Então, eu entendo que assim que ele captou liquidez, ele vai descer. Desceu, subiu com tudo, rompeu a LTB, certo? Aí você pode vender aqui em cima. Rompeu a LTB, fez o gatilho aqui, desceu novamente. Vamos traçar aqui, ó 50% daqui para cá, voltou no 50% dessa região. O que nós temos aqui desse quadrado, né? A gente tem aqui, ó, 0, meio, 1, 0%, 50%, 100%, tá? Então, desta região nós traçamos até aqui embaixo, o mercado ele voltou nessa região aqui para despencar novamente. Então, qual que é a nossa LTB? Aqui, ó, desta região até este topo aqui. Por quê? Essa é a estrutura. E a gente vai traçar a LTB dentro aqui, casado, né, o próximo ponto da LTB seria casado com a região que subiu no 50%. Exemplificando aqui, nós temos essa estrutura, correto? Nós traçamos a nossa LTA aqui. Se o mercado não tivesse voltado nos 50%, nós esperaríamos ele voltar. A gente não pode traçar aqui, tá bom? A gente tem que traçar aonde voltou nos 50%. Então, ó, veio aqui, o mercado veio, tal, chegou aqui e começou a subir. O que que a gente faz? Traça aqui, ó. Ele precisa chegar, tá bom? Abaixo ou um toque no 50%. Assim, se ele tocar assim no 50%, você já pode pegar, traçar daqui ou abaixo dos 50%, tá bom? Aí você traça aqui, nessa região. Aí você traça a liquidez. Assim que a liquidez ele vier no mercado e romper para baixo, você busca um gatilho de compra para continuar o fluxo de mercado subindo, tá bom? Essa é a forma correta de se traçar a LTB. E o inverso, LTA, LTB, né? Tanto linha de tendência de baixa quanto de alta, o inverso também é verdadeiro. Como aconteceu por aqui, ó. Eu tracei essa região e olha que interessante. Ele veio, rompeu com força, ó. Tocou aqui, rompeu com força. Eu me preparo para vender. Chegou ali em cima, me deu um gatilho. Olha aqui, ó, order block, tá bom? Ó, order block. A gente vai ver isso daqui nas próximas aulas. Order block. Olha o tanto de oportunidade de venda que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu entrasse nessa região, stop acima do order block, com alvo, né, próximo ali da linha de liquidez que a gente vai falar, 9 para 1. Se eu entrasse aqui, por exemplo, vamos supor que eu perdi essa operação, entrasse aqui com stop acima do order block, mesma linha de liquidez, deu um trade 4 para 1. Se eu entrasse aqui, por exemplo, nesse outro order block aqui nessa região, que é um order block maior, deu ali um preço de quase 2 para 1, tá bom? Até a região de liquidez, onde ele marca a liquidez máxima, né? Que é onde a gente pode ir, até onde a gente pode ir. Então, aqui a gente tem várias oportunidades depois de uma quebra de LTA, tá bom? Porque ele foi capturar a liquidez vigente, tá? E aqui a gente vai também nas micro tendências, ó, que interessante. As micro tendências, só eu achar um swing low, achar um swing high e traçar a minha região de 50%, de 50%, tá? Essa região é chamada de premium e essa região é chamada de desconto. Aqui está muito caro para se comprar e aqui está bem barato para se vender. O que a gente quer é vender caro e comprar barato, tá bom? Então a gente se compra nessas regiões de baixa, se vende nessas regiões de alta. Então basicamente, nessa estrutura aqui, qual que é o 50%? Aqui, ó, desse pavio, tá bom? Ou desse pavio, né? Dá para você marcar aqui, que é a região mais baixa, com esse pavio aqui. Ou até mesmo desse aqui, ó. Desse pavio com esse pavio aqui. Desses dois pavis. Assim você traça uma linha de tendência de alta, tá bom? Vamos esticar ela para ver o que aconteceu. Ó, linha de tendência de alta, deu um impulso para baixo, dia anterior, dia vigente, na 9,6, foi caçar liquidez lá embaixo. Caçou a liquidez,
deu novamente um gatilho de compra. Ó, subiu, tocou, desceu, região de compra, compro. Dá para comprar, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Então a gente consegue fazer isso também nas micro tendências, tá bom? Ó, região de liquidez. Vamos fazer uma micro, né? Uma microestrutura aqui, ó, por exemplo. A gente tem essa micro aqui, ó. Qual que é a nossa região de liquidez aqui? Ó, dá para fazer nessas micro tendências aqui, ó, por exemplo. Essa região, o preço voltou no 50%. O que, que eu faço? Traço 50%. Ó, veio, desceu, desceu, ó, rompeu, compro até o final da estrutura aqui em cima. Então daria para comprar. Isso, tratando-se de um high time frame, vou pegar aqui um order block aqui, por exemplo, tratando-se de um high time frame, isso daqui daria um valor bem interessante, bem significativo. Se fosse no 15 minutos, por exemplo, daria um trade ali de 10 para 1, 15 para 1, muitas vezes, tá bom? Estruturas menores ali de 1 minuto mesmo, olha aqui, ó. Estrutura, swing low, swing high, onde é que está a liquidez? Subiu até aqui, ó. Aqui que bateu no 50% a primeira vez. Então, ó, 50%. Superou a liquidez aqui embaixo. Tem um gatilho aqui nessa região, sobe com ele, tá bom? Então a gente vê isso, o mercado fazendo isso o tempo todo, tá? O tempo todo mesmo.